Olá, me chamo Luan, sou médico, psiquiatra e psicogeriatra. Estou gravando esse vídeo para falar de um assunto muito importante, que é o suicídio na população idosa. Por questões históricas e crenças sociais, existe a impressão de que o idoso não se mata, que ele já passou pelo pior da vida, pelas adversidades, está numa fase de maior serenidade. Mas não é bem assim. O suicídio, as taxas de suicídio tendem a aumentar em função da idade. E existe uma diferença no perfil do paciente que tenta o suicídio daquele que morre por suicídio. Em geral, os pacientes jovens tentam mais e os pacientes idosos morrem mais, porque acabam utilizando-se de meios mais letais ou estruturando melhor as suas tentativas. Existem diversos fatores de risco para o suicídio. Mais de 90% das pessoas que morrem por suicídio têm um transtorno psiquiátrico ativo. A depressão é o mais importante deles, seguido pelo uso ou abuso de substâncias como álcool ou outras drogas. A pessoa que tentou uma vez tem um risco de cerca de 20 vezes maior de tentar novamente também. Puxando um pouco para os fatores de risco relacionados à população geriátrica, a gente tem o diagnóstico de doenças crônicas, de doenças graves, de doenças que trazem incapacidade, de doenças que trazem dor crônica. Então, esses diagnósticos são importantes fatores de risco para o suicídio. A perda do senso de propósito ou de produtividade ou de status social, que muitas vezes acontece com a aposentadoria, é um outro fator de risco importante. O isolamento e os conflitos sociais também. A perda de familiares, como a perda do cônjuge, a perda de filhos, de netos ou até mesmo de cuidador, é um outro fator de risco importante. As doenças neurodegenerativas, em especial as demências. Por exemplo, quando o paciente descobre que está com demência, quando ele tem um insight bom, há toda uma questão relacionada ao medo de se tornar um fardo para a família, ao medo de perder a autonomia. E aí, à medida que a demência vai se desenvolvendo, o idoso vai perdendo a capacidade de lidar com os problemas. Então, basicamente, quanto mais comorbidades o idoso tem, maior é o risco que ele tem de suicídio. Em relação aos fatores protetores, nós temos aqueles fatores protetores clássicos, como, por exemplo, ser casado, ter filho, ter responsabilidade de cuidar de alguém, ter um senso de propósito, ter uma religiosidade, uma espiritualidade bem desenvolvidos. Mas nos idosos é importante a gente destacar que os fatores principais talvez sejam aqueles que visam buscar uma qualidade de vida para que o idoso tenha um envelhecimento saudável, como por exemplo a prática de exercícios, o tratamento de doenças clínicas, de doenças crônicas, o estímulo à inclusão social, bom convívio familiar, o bom convívio social, as técnicas de manejo de estresse. Então, isso são fatores fundamentais. Combater também todos os tipos de violência que acometem os idosos. Para finalizar, outras abordagens que também são consideradas fatores de proteção são os grupos de autoajuda, né, a ajuda telefônica, como do Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, onde as pessoas em sofrimento podem ligar para o número 188, que funciona 24 horas por dia, e lá vão encontrar um apoio emocional. Existe também os centros de convivência para idosos, que são locais onde os idosos vão para passar um turno ou o dia todo, e aí há uma interação entre eles, há estímulos a exercícios, a meditação, a estímulo cognitivo e também os Centros de Referência e Assistência Social, os CRAS, que vem lutando de forma permanente na promoção à qualidade de vida e inclusão social dos idosos. Acho que o meu recado era esse. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem. E é isso. Vamos cuidar dos nossos idosos. Um abraço.